Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com candidatos a prefeito de Florianópolis. Estamos reunidos com o candidato Alex Brasil e os líderes das entidades empresariais, representando aqui as 22 signatárias do documento que foi encaminhado aos candidatos a prefeito e que, de antemão, o candidato Alex Brasil já se comprometeu e, por isso, a gente já parabeniza e agradece também a disponibilidade de se encontrar aqui online conosco para responder perguntas e a gente conhecer um pouco mais das ideias e das propostas dos candidatos e em relação a esse documento que foi previamente apresentado. Então, estamos aqui reunidos com o Diego Ramos, que é vice-presidente de relações da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Temos também Marcelo Borer, que é o coordenador do FORTUR, o Fórum de Turismo da Grande Florianópolis. Temos Rafael Dabdab, que é presidente da Abrazel Santa Catarina. Temos Ernesto Capone, que é presidente da CDL Florianópolis. E temos a dona Zena Becker, que é a coordenadora do Movimento Floripa Sustentável e que será a primeira a fazer a pergunta ao candidato Alex Brasil. Dona Zena Becker, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Bom dia, candidato. Bom dia a todos os nossos amigos. A minha pergunta, vou ser rápida, vai ser sobre plano diretor, né? A nossa cidade ela tem diversos problemas de complexidade territorial. Em virtude disso, precisa de um plano diretor, até por sermos uma cidade turística também, de um plano diretor que seja um grande alicerce de segurança jurídica. Hoje a gente vive uma grande insegurança, aliás, há um bom tempo, uma grande insegurança jurídica no nosso município. Historicamente, temos problemas com o nosso plano diretor. O último foi aprovado em 2014, mas ele já vem sendo trabalhado há uns 12 anos. Em função disso, quais são os seus planos para termos um bom plano diretor aprovado, que o senhor sabe que na Câmara ainda está o PL 1715, que regulamenta alguns artigos e melhora outros que não ficaram muito bem redigidos na época da sua aprovação, e que esse plano diretor consiga conciliar literalmente o desenvolvimento com sustentabilidade para a nossa cidade. Quais são os seus planos? O senhor pretende revisar o atual ou iniciar uma discussão para um futuro plano diretor novo, que em 2014, 2024, já é época de se reavaliar o atual? O que o senhor pretende fazer? Porque uma cidade sem plano diretor, ela é uma cidade sem eixo, sem destino, sem visão, principalmente sem visão. Porque um plano diretor, ele não pode só regulamentar o uso e ocupação do solo, mas sim direcionar para onde a cidade vai e o que ela quer ser. Obrigado pela pergunta. Nós vivemos hoje em Florianópolis uma realidade que parece que a cidade virou a cidade do puxadinho, né? Todo mundo, na verdade, entra na cidade, às vezes, sem ter a menor condição e vai ali pegando um pedacinho para si, e os gestores que por aqui passaram vão fazendo vista grossa ou simplesmente fechando os olhos. A minha vontade é já, a partir de 2021, entrar e iniciar o debate sobre esse novo plano diretor. Eu acho que não dá para simplesmente pegar o existente e jogar no lixo. Eu acho que alguma coisa a gente sempre aproveita, né? A roda já foi inventada, nós só temos que aprimorá-la. Então, acho que o debate interessante surge a partir daí, de observarmos aonde existem falhas no atual plano e ter a vontade e a disposição de debater isso com a Câmara de Vereadores, mas também com as instituições. Essas, por exemplo, que hoje fazem parte da nossa reunião aqui, com certeza podem ajudar e acrescentar muito em relação ao encaminhamento que deveremos dar ao crescimento de forma organizada da nossa cidade. Então, a gente já traz no nosso plano de governo, inclusive, o fortalecimento da Floran, e quando necessário for a extinção de outras empresas públicas, outros órgãos públicos que praticamente existem só para ser cabide de emprego e nada mais. Então, a gente precisa realmente encarar de forma dura o que está acontecendo na nossa cidade, que é justamente a cidade do puxadinho. Isso não dá para fazer mais, porque
Primeiro que aquele que está legalizado em determinada região se sente totalmente invadido. E esse, com certeza, trouxe recursos, trouxe investimentos. Então, a gente precisa olhar isso com muita atenção e ter força para poder querer fazer a diferença, que é o que parece que todos os gestores sempre correram disso, preferiram não encarar isso, e a cidade vem crescendo de forma muito desorganizada. Obrigado, candidato. Obrigado, Zena, pela pergunta. Estamos, então, agora passando a palavra para o Rafael Dabdab, presidente da Brasel Santa Catarina. Obrigado, Rossoni. Alex, considerando a importância econômica do setor gastronomia tem para a nossa cidade, com mais de 3 mil estabelecimentos e 15 mil empregos diretos, considerando que foi um dos setores mais impactados economicamente pelos efeitos dessa pandemia, pelas nossas enquetes, 1/3 das empresas do setor fecharam e 40% dos postos de trabalho foram perdidos, sendo que esse número ainda é crescente, até porque alguns segmentos, como de casas noturnas e eventos sociais, ainda estão impedidos de funcionar por força de decreto. Considerando ainda que até o momento não houve ajuda financeira do município para a preservação de empresas e empregos, como redução de IPTU, taxa de lixo e iluminação pública, pergunto, se o senhor for eleito, quais medidas serão implementadas para preservar empresas e empregos? Obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta. Eu, talvez, durante todos esses debates, que são poucos, mas que a gente vem conseguindo fazer, tenho deixado claro, sou o único candidato que está deixando extremamente claro, não haverá novo lockdown, não haverá novo fechamento e não haverá decretos de fim do mundo proibindo as pessoas de trabalhar em nossa cidade. Nós que fomos às ruas, inclusive, diante de decretos do atual prefeito, forçando a Câmara de Vereadores a derrubar os decretos, não conseguimos por lá, mas pela força popular que demonstramos durante 5 dias nas ruas, fizemos com que o próprio prefeito voltasse atrás em seus decretos. Nós temos por obrigação dar o respeito à liberdade do indivíduo que precisa sustentar dignamente sua família e que não pode ter a sua empresa fechada, como fizeram durante todo esse ano. Então, acho que esse respeito é fundamental para que as pessoas, inicialmente, tenham clareza de que não serão, mais uma vez, dilapidadas em seus patrimônios, em seus investimentos, e que assim também podemos atrair novos investidores, porque é uma cidade que vai agir respeitando a Constituição, não importa se o STF deu mais poder a prefeitos do que o próprio presidente, nós, enquanto prefeitos, respeitaremos o comerciante, o empreendedor, e também tem no nosso plano de governo um auxílio de ajuste fiscal, principalmente para esses que estão em frangalhos, porque temos ciência de que mais de 2 mil empresas fecharam suas portas em definitivo em nossa cidade, já ultrapassamos a marca de 40 mil desempregados, e não se fala em outra coisa a não ser em uma nova onda, com possibilidades de novo lockdown, e isso para mim não faz o menor sentido. Então nós daremos sim total apoio a todas as pessoas que sofreram muito durante esse ano, por decreto de governador e prefeito, e faremos com que essas pessoas que sofreram impacto econômico tenham um auxílio da prefeitura. E de que forma esse auxílio pode ser criado? Porque dinheiro não cai do céu, dinheiro não brota em árvore, a gente tem que fazer um ajuste da máquina pública, a gente precisa enxugar essa máquina pública, uma máquina pública extremamente pesada. Então, a partir do momento que a gente começa a enxugar isso, vai sobrando recursos para ajudar quem realmente precisa. E a partir do momento que a gente demonstra aos investidores que a cidade não voltará a ser fechada e que a cidade está, sim, dando incentivo ao empreendedorismo, à livre iniciativa, os investidores com certeza virão, não tenho dúvida disso. Basta comparar isso com outras cidades que supostamente, como Porto Alegre, que está para eleger uma comunista lá na prefeitura, tenho certeza que a hora que olhar para aquela prefeitura e para a nossa de Florianópolis com prefeito conservador, aqui vai vir muito investimento. Obrigado, Rafael Dabdab, obrigado, candidato. Vamos passar a palavra agora para o vice-presidente de Relações da ACAT, Diego Ramos, que fará a sua pergunta. Bom dia, candidato. Candidato, um governo digital é um governo que, na sua gestão, se apropria de tecnologias modernas, emergentes, e que adota, acima de tudo, uma cultura digital, um mindset de cidade inteligente, e que consegue ofertar, assim, uma experiência superior para o seu principal cliente, que é o cidadão. Como o candidato pretende colocar o cidadão no centro da estratégia de uma cidade cada vez mais digital e inclusiva? Obrigado pela pergunta. Essa semana que passou, ainda tive uma reunião com o pessoal da Smart City, que trabalha com segurança pública.
Nós vivemos aqui uma cidade que hoje ela está no centro das atenções sobre investidores e empresas ligadas à tecnologia da informação, enfim, tecnologia digital. Nós precisamos dar mais apoio para que esses investidores venham de fato para Florianópolis. Florianópolis já é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa para se morar. Todo mundo que tem uma empresa pensa, pô, quero abrir uma empresa em Florianópolis, principalmente para unir o útil ao agradável. Basta que nós, enquanto gestores, não fechemos as portas para esses investidores, que eu tenho certeza que virão cada vez mais. E da minha parte, eu que já desenvolvi, inclusive, um projeto ligado à transparência pública no passado, justamente por entender que tem muitas falhas diante da atual gestão sobre transparência, nós ficamos pontuados como uma das piores capitais de transparência pública. Eu acho que todo gestor que tem vontade de esconder o que anda fazendo, bom gestor não é. Então, nós queremos realmente conectar o cidadão a tudo que está acontecendo dentro da administração. E essa questão digital das empresas que trabalham com isso, com certeza serão boas parceiras da nossa estrutura administrativa, e quanto mais transparência, mais tecnologia, mais o cidadão consegue fazer parte, e também isso, com certeza, gera oportunidade de renda e melhor qualidade de vida para quem reside em Florianópolis. Obrigado, Diego. Obrigado, candidato. Vamos passar a palavra agora para o presidente da CDL Florianópolis, Ernesto Capone, para fazer o seu questionamento. Bom dia, candidato Alex. Bem-vindo também. Nós, da CDL, também é um prazer estar escutando todos os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. A CDL tem, nós, há muitos anos, vimos combatendo, e combatendo de uma forma bastante eficiente, eficaz, e a Prefeitura ela é parceira nesse sentido. Nós temos um problema muito sério, inclusive agravado agora pela própria pandemia, que com o desemprego, é claro, as pessoas têm que se alimentar. E os chefes de família eles têm que procurar, né? Comércio ilegal. Nós vemos que a nossa cidade está tomada, seja aqui no centro da cidade, seja nos nossos balneários, tomado pelo comércio ilegal, independente de haver concorrência ou licitação, alguma coisa que o valha. O que o candidato pensa como resolver esse tipo de situação? Uma vez que o comércio ilegal, como o próprio nome diz, ele gera perda de arrecadação para o município, o Estado e o governo federal. Ótimo, muito obrigado pela pergunta. Bom, o nome ilegal já deixa claro que nós, principalmente nós conservadores, combateremos firmemente qualquer tipo de crime em nossa cidade, tolerância zero ao crime. O que nós temos que ver, na verdade, quando falamos sobre essa situação, é que existe diversos, penso eu, segmentos dentro disso daí. Tem aquelas pessoas que estão na ilegalidade por terem dificuldade de superar as burocracias da prefeitura, e é nosso dever diminuir cada vez mais essa quantidade de burocracia que se tem para legalizar uma empresa dentro de Florianópolis, e aí as pessoas, diante disso, precisam se alimentar, precisam alimentar suas famílias. Logicamente que não sendo pessoas que querem ir para o caminho do crime, da marginalidade, acabam, às vezes, ficando na ilegalidade de vender um produto que não está regulamentado pela prefeitura. E dentro desse conceito ainda existe aqueles outros que acabam indo pelo caminho de vender produtos falsificados, produtos adulterados. Esses, mais do que nunca, precisam realmente serem rechaçados e fazer com que a lei prevaleça em nosso município. Mas nós, enquanto gestores, temos como prioridade número 1 realmente diminuir a burocracia para que todo aquele trabalhador que queira realmente trabalhar dentro de Florianópolis, empreender, investir, ter o seu negocinho funcionando, que ele tenha acesso de forma legal dentro da estrutura municipal, para que todos, dessa forma, possam, na verdade, se sustentar, gerar oportunidades para outros, e assim a coisa girar dentro da estrutura que tem que ser. Porque com muita burocracia como é hoje, infelizmente, uma boa parte da sociedade acaba ficando na ilegalidade porque não consegue superar as barreiras criadas pelos atuais gestores municipais. Tá ótimo, obrigado, Ernesto, obrigado, candidato. Vamos passar, então, a palavra para o coordenador do Fórum de Turismo da Grande Florianópolis, o ForTur, o Marcelo Borer, que fará a sua pergunta.
Olá, candidato Alex, bom dia. Obrigado pela presença aqui conosco. O turismo, sem sombra de dúvida, é um dos setores mais afetados aí pela pandemia de forma geral, né, no mundo todo. E Florianópolis, por ter o turismo como um dos seus principais motores econômicos, vem sofrendo demais em suas mais diversas facetas. Nós entendemos, enquanto trade, que Florianópolis conquistar a sua gestão da orla é fundamental para que a gente possa reprogramar o turismo, para que a gente possa retomar as atividades turísticas. O que tu pensa sobre a gestão da orla ser de posse do município de Florianópolis e o que pretende fazer para que isso possa ser conquistado por nós? Obrigado pela pergunta. O turismo tem sido um tema muito relevante dentro da minha estrutura de plano de governo, porque eu estou criando a Secretaria do Mar. Apesar de eu estar reduzindo de 19 secretarias para 11, dentro dessa nova estruturação da administração, nós temos a criação da Secretaria do Mar, que tem como uma das principais funções alavancar o turismo da nossa cidade. Nós entendemos que, por muitos anos, nós estamos aqui de costas para o mar, pois a gente realmente não consegue aproveitar as riquezas, que são quase infinitas, vindas da parte marítima. Então, a Secretaria do Mar, ela tem ali como uma das suas funções fazer com que a gente passe a adotar outros modais de transporte público, inclusive o marítimo. Isso, com certeza, vai fortalecer o turismo, mas também a chegada das marinas, a chegada dos navios transatlânticos que não conseguem acessar a nossa cidade. Isso é inacreditável, como é que a capital de Santa Catarina, uma ilha, e também com a sua parte continental, não consegue receber um navio turístico. Então, tudo isso dentro da Secretaria do Mar será de forma tratada com muita responsabilidade, sem afetar também aqueles que necessitam do mar para a sua subsistência, para a sua pesca, para a sua maricultura. Então, essa secretaria, apesar de aqui no Brasil ela praticamente não existir dentro do conceito de primeiro mundo, ela é muito bem utilizada, e eu tenho certeza que Florianópolis, através da nossa Secretaria do Mar, e a gente se voltando finalmente de frente para o mar, o turismo será algo que até então não é bem aproveitado, mas será um grande motor de arranque para fortalecimento da qualidade de vida, para fortalecimento da renda das pessoas, porque Florianópolis tem tudo para ser uma referência não apenas no Brasil de turismo, mas para o mundo. E a gente fazendo com que essa realidade se torne cada vez mais presente em Florianópolis, o turismo será, com certeza, o grande motor de arranque que trará prosperidade para Florianópolis. Excelente, obrigado, Marcelo. Obrigado, candidato. Agora eu farei a pergunta em nome da CIF, que está ligada diretamente ao plano estratégico e visionário que nós desenvolvemos em conjunto com outras 32 entidades para o desenvolvimento da nossa cidade, um plano de resposta, tanto em função da pandemia, mas também um plano que olha para os problemas estruturais, então conjuntura e estrutura unidos, dando uma visão para Florianópolis. E a gente entende que quando damos o norte, que é de tornar Florianópolis uma referência mundial em economia criativa, turismo criativo, tecnologia, saúde e bem-viver e educação, nós estamos nos referenciando com os melhores do mundo. E para isso, nós precisamos de um ambiente de livre mercado, da livre iniciativa podendo criar suas empresas, aquelas que já existem podendo prosperar. E dentro desse cenário a gente entende que a burocracia é um dos grandes entraves, é um dos maiores problemas que nós temos, não só na nossa cidade, mas também no Brasil. Ou melhor, não só no Brasil, mas também na nossa cidade. Já evoluiu nos últimos anos com a simplificação, mas ainda precisa evoluir mais. E aí a gente pergunta para o candidato qual é a sua estratégia enquanto prefeito para superar outros entraves burocráticos na nossa cidade. Ótima pergunta, agradeço. Bom, a gente, na verdade, por estar num partido e numa coligação enxuta, porém muito clara do que queremos, né? Nós estamos entrando aí nesse pleito municipal e acreditamos que iremos chegar
sem precisar ficar devendo favores para partido, para caciques de partidos políticos. Nós já estamos anunciando os nossos secretários no decorrer da campanha, já anunciamos o Ernesto Santiago como nosso secretário do Mar, já anunciei o doutor Alessandro Loyola como nosso secretário de Saúde. Em relação às pastas econômicas, a gente deve alinhar isso com o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, a gente tem clareza de que não apenas o Alexander Brasil como prefeito é um bom nome, mas todo o conjunto da obra e sua equipe, nós temos a clareza de montar uma equipe com os melhores, porque não estamos devendo favor para nenhum outro partido. Então, os nossos secretários serão, com certeza, os melhores qualificados dentro do conceito que a gente adota como um bom conceito de administração pública, que é pautado por ideias liberais na economia e conservadoras no costume. Então, dentro dessa realidade, nós pretendemos realmente enfrentar toda essa burocracia que existe hoje na estrutura municipal, abrindo a nossa cidade para que os investimentos venham, fortalecendo a entrada da livre iniciativa. Nós percebemos aí que mal chegou algumas inovações dentro do conceito de mobilidade ali na Beira-Mar Norte, com aquelas bicicletas alugadas por aplicativo, com os patinetes, e infelizmente não encontraram amparo dentro da administração pública. O próprio pessoal do Uber, vira e mexe, vem sendo ameaçado de continuar trabalhando como vinham trabalhando. Então, acho que isso demonstra com clareza que quem por aqui passou a administrar a cidade, infelizmente, não consegue ver o empreendedorismo e a livre iniciativa como os bons parceiros. Nós já temos uma visão totalmente diferente. É por aí o caminho. Eu acho que o bom gestor, a obrigação dele é abrir o mercado, é abrir a cidade para que as inovações e os investidores se sintam seguros de aqui estarem. Como eu falei recentemente, a cidade já é linda, já oferece uma qualidade de vida acima da média de outras cidades, então não é difícil atrair o bom investidor, ele só precisa sentir seguro com o administrador que aqui está, de que não enfrentará barreiras, burocracias extremas e dificuldade de trazer o seu investimento. E dessa forma a gente com certeza irá trilhar o caminho da prosperidade. Excelente. Candidato, nessa linha do caminho da gestão pública eficiente, nós entendemos que uma das políticas públicas mais importantes no momento para Florianópolis está ligada à desestatização. Então, nós temos um olhar tanto para as privatizações, quanto para as PPPs e até as concessões, de maneira que seja possível tornar mais eficiente toda a máquina pública, mais enxuta. Com isso, queremos entender como que o candidato avalia a transição dos serviços hoje prestados pela CONCAP para um modelo de maior competição com outros prestadores de serviço presentes na nossa cidade, assim como também a questão da água e do saneamento básico em Florianópolis, no que tange o contrato atualmente ligado única e exclusivamente com a Casan. Gostaríamos de saber a visão do candidato nesse sentido. Excelente pergunta, isso eu venho falando em alguns debates também, parece que todo mundo tem medo de falar a palavra privatização. Eu não tenho, pelo contrário, eu acho que empresa pública, quando não funciona, tem mais que ser privatizada mesmo, e se não for o caso de privatização, que seja extinta, porque não está lá para ficar apenas gerando cabide de emprego, né? Empresa pública custa caro, a gente sabe que muitas vezes mal administrada é caminho de corrupção, então eu tenho uma visão que as parcerias público-privadas sempre costumam ir por um caminho menos oneroso e mais eficiente. No caso da CONCAP, a gente tem exemplo aí de Curitiba, que privatizou, hoje gasta, acho que 1/3 do que a gente gasta com a nossa CONCAP aqui, tem um serviço de altíssima qualidade, bem diferente do que, infelizmente, a gente acaba tendo aqui em Florianópolis, mas sabemos que a CONCAP, por uma questão histórica, há muito tempo, ela serve mais como uma das empresas que dão aí cabide de emprego para cabo eleitoral, para partido político, que costuma ser na reta final ali, essencial para a manutenção da permanência de alguns no poder. Então, a CONCAP, a Casan e a própria empresa que hoje detém um monopólio aqui de transporte dentro de Florianópolis, que é a Fênix, nós já falamos isso e vamos repetir aqui. Monopólio que não favorece o povo, e geralmente monopólio nenhum favorece o povo,
vai ser rescindida a concessão, vai ser feito de outra forma, porque não dá para ficar apenas com uma empresa dizendo que ela é responsável por todo e qualquer tipo de transporte dentro da cidade, e por conta disso outros modais não conseguem, inclusive, serem implantados, porque quebra ali a questão contratual de concessão de uma única empresa ser responsável pelo transporte público dentro de Florianópolis. Então, nós entramos dentro dessa estrutura de competição para chegar à prefeitura ciente de que temos muito a fazê-lo, principalmente nessa questão de privatizações, de parceria público-privada e de rompimento de concessão quando a empresa já não consegue mais atender os anseios da população. Obrigado, candidato, obrigado pelas respostas. Vou passar a palavra agora de volta ao Marcelo Borer, que é o coordenador do Fortur, para fazer a sua segunda pergunta. Olá, candidato. Além da gestão da Orla, o Trade entende que a promoção turística é peça fundamental para a retomada do turismo e a volta ao movimento dos negócios. Quais são as suas propostas para que Florianópolis possa ser divulgada ainda melhor nacionalmente e internacionalmente? Bom, a gente, quando teve alguns acessos ao presidente da República, ele sempre falou que Angra dos Reis, para ele, seria Cancún, né, do Brasil. E a gente vai mostrar para ele que, além de Angra dos Reis, nós temos uma Florianópolis linda e maravilhosa, que pode ser também um cartão postal do mundo. Né, se ele tiver dificuldade, ou enfim, se ele não conseguir fazer o que ele gostaria de fazer com Angra, em Florianópolis, nós, enquanto prefeito, daremos total apoio e abertura para que a gente possa realmente alavancar Florianópolis, e para isso a importância de termos uma conexão direta com o governo federal, porque a gente sabe a dificuldade que é para o município sozinho tocar todas as pastas e todos os investimentos que são pertinentes para a nossa cidade, inclusive a criação da quarta ponte ligando o sul da ilha à BR-101, que daria um acesso mais rápido para o sul do estado. Então, tudo isso é importante haver sempre uma aproximação direta e um bom interesse da parte do governo federal em ajudar com que a gestão municipal trilhe esse caminho de prosperidade. E nós, com certeza, através do apoio do presidente, faremos com que Florianópolis se torne uma referência para o turismo a nível mundial, como ele já vinha falando de outras cidades. Obrigado, Marcelo. Obrigado, candidato Alex Brasil. Vamos, então, passar a palavra ao Ernesto Capone para fazer a sua segunda pergunta, presidente da CDL. Candidato Alex, uma das grandes preocupações que existe, apesar da nossa bela e linda cidade, Florianópolis, que para cá recebeu nos últimos 40 anos, praticamente 100% da sua população. Né? E nós sabemos que hoje nós estamos com mais um problema também muito sério, que seriam as invasões dos terrenos públicos ou privados dentro de nossos morros ou até dentro da própria cidade de Florianópolis. Qual a atitude que o novo prefeito dará para que isso seja eliminado? É importante que o prefeito entre com vontade de arregaçar as mangas e fazer as suas obrigações. Né? Não dá mais para ficar de olhos fechados ou fazendo vista grossa para isso que é um grande problema da nossa cidade. Então, por isso, inclusive, a gente traz dentro do nosso plano de governo o fortalecimento da Floran, fazendo com que eles realmente trabalhem de uma forma mais efetiva para que esse tipo de situação seja enfrentada com rigor. Porque se a gente continuar fechando os olhos para isso, Florianópolis tende a se tornar cada vez mais a cidade do puxadinho, onde você não consegue mais nem ter controle das vias de acesso, da forma como a cidade vem crescendo de forma totalmente desorganizada e muitas vezes sem sequer ter a estrutura do Estado lá, né? Porque o puxadinho que a gente diz é a rede elétrica que é puxada através de um gato, é uma passarela que se cria para chegar até uma determinada residência, que muitas vezes está em zona de risco. Então, tudo isso precisa ser encarado. Muitas vezes o gestor que por aqui passa prefere fazer de conta que não está vendo, porque talvez na visão dele, isso não atraia boa simpatia da comunidade local ou não atraia votos. Enfim, nós não temos essa situação de rabo preso com ninguém, então nós entraremos com disposição total de arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Obrigado,
Ernesto e candidato Alex Brasil. Passar a palavra agora ao representante da CAT, vice-presidente de Relações, Diego Ramos, para a sua segunda pergunta. Candidato, o setor de tecnologia da informação da nossa cidade se tornou, nos últimos anos, uma das principais atividades econômicas. É sabido também que nós vivemos há algum tempo um déficit grande de profissionais da área de TI em Florianópolis. Quais serão as ações da gestão, liderada pelo candidato, no sentido de ajudar a formar mais mão de obra para atender essa demanda gerada pelo setor e permitir que as empresas continuem a crescer, gerando cada vez mais empregos e renda em nossa região? Semana passada eu tive um contato direto com o reitor do IFSC. Eu acho que a gente, enquanto gestor, a gente tem que dar pelo menos um norte. Uma parceria como essa com o IFSC, por exemplo, poderia auxiliar no melhor aproveitamento de capacitação técnica de pessoas que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho por não terem oportunidade ou por não terem sequer uma direção a seguir. Se a gente, enquanto gestor público, puder direcionar melhor essas pessoas e puder, através de parcerias, ajudar com que elas sejam melhor aproveitadas e aí sim gere uma inclusão delas no mercado de trabalho, de alguma forma, então, o ente público consegue auxiliar o ente privado a suprir as suas necessidades. Mas precisa haver interesse, né? Precisa haver boa vontade. E nós temos essa boa vontade de fazer com que essa parceria traga sempre bons frutos. Como eu falei para você, além de dar um incentivo aos investidores de trazerem suas empresas para cá, é importante, então, a gente também auxiliar nesse melhor aproveitamento de qualificação de mão de obra, que é tão importante para esse ramo. Obrigado, Diego. Obrigado, candidato. Passar a palavra agora para a Abrazel, Rafael WW, fazer a sua segunda pergunta. Alex, considerando que Florianópolis foi a primeira cidade brasileira a receber a chancela da Unesco de Cidade Criativa da Gastronomia, considerando que temos uma rica cultura açoriana e somos o principal produtor nacional de ostras, considerando que o município é um destacado destino turístico e a gastronomia corresponde aproximadamente por 40% do gasto do turista. Pergunto, quais medidas serão implementadas para valorizar e fomentar a gastronomia do nosso município, se o senhor for eleito? Tem dentro do nosso plano de governo, inclusive, potencializar mais as nossas festas culturais. Nós já temos uma, que é a da ostra, mas ainda assim, ela, ao meu modo de ver, é precária. Acho que a gente tem realmente uma cultura muito rica e que, aos poucos, está sendo cada vez mais dilacerada e mal aproveitada. Enquanto gestor público, poder potencializar, eu que sou um conservador e quem é conservador, a gente costuma dizer que respeita aquilo que é clássico. E aquilo que é clássico não é aquilo que é velho, mas aquilo que é eterno. E a nossa cultura, ela é eterna, só que ela precisa ter bons olhos sobre ela para que não se perca com o passar do tempo. E acho que cabe a nós, enquanto gestores, poderem auxiliar que essa cultura fique efervescente e, através de eventos festivos, isso se torne cada vez mais constante e atrativo ao turismo, aos investidores e às pessoas que fazem parte, principalmente, da gastronomia e que é tão interessante ter esse tipo de apoio por parte da administração para que mais e mais eventos aconteçam no decorrer do ano. Candidato, quero agradecer mais uma vez. Vou passar para a última pergunta da dona Zena Becker, coordenadora do Floripa Sustentável, e depois aí poderemos encaminhar para suas considerações finais. Dona Zena Becker, fica à vontade. Candidato, eu vou dar mais uma insistida aqui no plano diretor, porque, como a gente falou anteriormente, ele regulamenta um território e dá a visão de onde essa cidade deve ser, o que ela quer ser, né? Um dos maiores problemas é a insegurança jurídica, como a gente também já falou, dificultando, em muitos momentos, que grandes investidores venham para Florianópolis por causa da ingerência do Ministério Público Federal e, principalmente, da falta de poder que o município tem de definir as esferas ou de acordar com as esferas quem faz o quê. Muitas vezes o IMA licencia, a Floran embarga,
o IBAMA também, ou o próprio Ministério Público. Existe uma possibilidade de o senhor, como prefeito, tentar definir os papéis desses órgãos para que, principalmente dentro da prefeitura, muito dentro da prefeitura, há um licenciamento pela Secretaria do IPUF, por exemplo, de mobilidade, ou aí a Floran embarga, ou o parecer é diferente, ou seja, não é só na esfera federal, estadual e municipal que tem atrito entre uma esfera e outra, mas principalmente dentro da prefeitura também. E isso leva a ter grandes problemas de insegurança jurídica, e um fator é esse da orla, que o Marcelo se reportou na primeira pergunta. Se nós não tivermos a nossa gestão, a gestão feita pelo município, não tem como ser uma orla bem planejada, não tem como terminar o plano de gerenciamento costeiro, o projeto Orla, e assim por diante. Como é que o senhor pensa em fazer essa gestão complexa que é, e principalmente tirar a ingerência do Ministério Público? Uma ótima pergunta, e isso para mim sempre foi um motivo de preocupação, porque realmente a gente não pode ter intervenção de outros poderes limitando as nossas ações a nível de município, né? Então, os órgãos que estão subordinados à prefeitura, logicamente que a gente pretende chamar já de imediato para um reajuste e entenderem para onde a gente quer ir, porque senão cada órgão parece que querendo ir por um lado e todo mundo fica batendo cabeça. A questão do Ministério Público realmente me preocupa um pouco, porque, lógico, é um outro poder, é um poder independente, a gente vai procurar sempre dialogar da melhor maneira possível, mas também fica complicado se toda hora a gente ficar sofrendo algum tipo de intervenção do poder do Ministério Público, impedindo com que a gente possa fazer a gestão da qual a gente promete fazer, que é uma gestão de abertura, sempre cuidando, né, tomando os devidos cuidados, mas a gente pretende realmente abrir Florianópolis para que investimentos venham. E não podemos sofrer toda hora um revés por parte do Ministério Público, porque supostamente é contrário a algum tipo de decisão nossa enquanto gestor. Então, essa situação já me leva a conversar com algumas pessoas do Ministério Público Federal para tentar, de alguma forma, encontrar caminhos de entendimento, de convergência, porque esse eu acho que é o melhor caminho, né? Nós sabemos a dificuldade que o governo federal, por vezes, dentro da pasta de meio ambiente, encontra para fazer determinadas ações. Sabemos que é uma luta constante, principalmente por pessoas que muitas vezes têm ideologias mais à esquerda, e elas se pegam muito em questões ambientais que radicalizam, por vezes, as ações de gestores, e nós pretendemos aqui chegar num bom senso, num consenso com todos esses órgãos, para que a gente possa realmente fazer com que Floripa tenha um caminho bem traçado, bem definido, e que não sofra, durante toda a nossa gestão, revés vindos principalmente de outros poderes. Candidato, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e principalmente parabéns por ter aderido às propostas encaminhadas pelas entidades, especialmente pelos valores ali propostos. Então, agora quero passar a palavra para que você possa fazer as suas considerações finais e aí a gente, com isso, concluir aqui o nosso bate-papo de hoje. Obrigado a todos pelas perguntas, foram para mim muito importantes, porque está super alinhado com tudo que eu venho falando no decorrer dessa campanha em relação ao meu plano de governo. É muito desafiador você sair candidato a prefeito, ainda mais pela primeira vez. Nós que não contamos com nenhum tipo de recurso público, abrimos mão do fundo partidário, valorizamos muito o pagador de impostos, ainda mais no ano de pandemia, se utilizar desse recurso para fazer campanha para nós, isso é algo impecável. Então, a princípio, quero agradecer a oportunidade. Sabemos aqui que eu já assinei esse documento, que, na verdade, veio muito alinhado com o que eu já busco como administrador público, diminuição de burocracia, privatização quando necessário, fortalecimento de parceria público-privada, fazendo com que Floripa realmente se torne uma cidade oportuna para os grandes investidores, ou até mesmo para os médios e pequenos, ciente de que nós não iremos fechar essa cidade como foi fechada durante todo esse ano.
trataremos o indivíduo com total respeito às suas liberdades e faremos de tudo para que Florianópolis se torne finalmente uma cidade de ponta, uma cidade onde as pessoas olhem e fiquem satisfeitas e dizer: essa cidade me dá orgulho de ser morador dela, não apenas pelas belezas já existentes, mas pela forma como ela vem respeitando no seu dia a dia o indivíduo, os investidores, o cidadão, as famílias. E, diante de toda essa estrutura que a gente defende, Deus, Pátria e Família, tenho certeza que o respeito por Florianópolis e por quem aqui reside voltará a ser uma realidade. Então, meu muito obrigado a todos vocês, fico à disposição, acreditando que hoje aqui fizemos um belo debate entre nós, e sempre que preciso for, estarei aqui mais uma vez à disposição de vocês. Tá ótimo, candidato Alex Brasil, do PRTB, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso encontro com candidatos.